Gente, nesse vídeo aqui eu quero trazer o relato de uma constelação que eu fiz, que o tema era sobre ciúme, sobre a insegurança que essa mulher tinha em todos os seus relacionamentos. Ok, daí eu comecei a conversar com ela, perguntei como que era a relação do pai e da mãe dela, e ela me disse o seguinte, que a relação deles nunca foi muito boa, e que ela lembra que lá por volta dos 4 anos de idade, mais ou menos, ela lembra de uma cena em que o pai dela estava se insinuando por debaixo da mesa para uma amiga da mãe ali dentro da própria casa. E o que que essa criança assumiu para si, né, naquele momento? Assumiu a dor de uma traição que dizia a respeito à mãe, que pertencia à relação do pai e da mãe, que não tinha na verdade nada a ver com ela, mas que ficou registrado na memória dela como uma dor muito forte, como se o pai estivesse a atraindo também. Eu pedi que ela escolhesse um representante para ela e, como eu já disse, eu faço as constelações veladas, então as pessoas nunca sabem quem são os representantes até o momento em que eu revelo, tá? Então ela escolheu esse bonequinho para representar ela, escolheu esse aqui para representar a mãe e escolheu esse aqui para representar o pai, né? E aí eu pensei assim, para onde essas almas estão olhando, né? E aí eu trouxe esse elemento aqui para representar a traição, porque era uma ferida muito forte dentro desse sistema. E daí ela posicionou bem aqui, bem na frente dela. Daí eu falei o seguinte, o que que acontece se eu fizer esse movimento aqui? Ou seja, deixar essa traição com o pai, né? E daí ela me disse que esse bonequinho aqui se sentia com medo de deixar isso com o pai. Daí eu perguntei o que pra ela? Me diz o seguinte, se eu te perguntar sobre os ciúmes, você acha que o ciúmes é forte no sistema do teu pai ou ele está no sistema da tua mãe? Daí ela me disse, sabe o que acontece? Há pouco tempo atrás, eu descobri uma história que dizia que uma bisavó minha tinha se suicidado por conta de ciúmes. E eu falei, gente, tá aí. Tá aí por que que ela ficava tão presa nessa dor da mãe. A mãe dela era aquela pessoa completamente fechada, aquela pessoa que não expressa sentimento, aquela pessoa que não chora, sabe? Ela sufoca mesmo toda essa dor dentro dela e passa batido. E ela era uma pessoa completamente derretida, então ela chorava muito fácil, sabe? Ela sentia as coisas com muita intensidade. Porque o que que acontece? Quando principalmente um segredo de família, uma coisa tão forte assim, é abafado pelas gerações anteriores, isso inevitavelmente vai ser sentido, vai ser compensado para frente. Então, todo esse ciúme que ela sentia, ele vinha de um sentimento adotado dessa bisavó. E assim, gente, não são todas as pessoas que fluem com tanta facilidade nos movimentos. E ela, essa alma estava tão conectada nessa dor que ela conseguiu sentir com toda a força aquele campo, aquela tragédia que tinha acontecido lá atrás. Então eu trouxe aqui para representar o bisavô e a bisavó. Como que é a história que ela trouxe? Que a bisavó primeiro suicidou e depois o bisavô se suicidou também, tá? E o pano de fundo dessa tragédia seria a questão dos ciúmes. E aí a gente foi fazer um exercício de se reconectar com essa bisavó. Então eu pedi para ela fechar os olhos, pedi para ela se concentrar, por mais que ela não tenha conhecido essa bisavó, esse bisavô, para ela imaginar como eles eram, para ela se conectar com essa energia ancestral. Foi nesse momento que eu pedi para ela dizer as frases, né? Meu bisavô, minha bisavó, eu vejo vocês. Eu sinto a dor de vocês. Ela está presente em mim. E aí ela foi falando, foi vindo a emoção, uma dor tão profunda. E ela foi dizendo, eu sinto esses ciúmes. E daí ela começou a chorar mais forte. Eu sei o quanto é difícil sentir isso. Eu sei o quanto é pesado carregar isso. E eu estou te devolvendo esse sentimento. Eu estou devolvendo a vocês o destino de vocês. E eu quero pedir a bênção para que vocês me liberem dessa lealdade, para que vocês me liberem desse destino difícil. Eu quero deixar com vocês a responsabilidade de vocês sobre isso, porque eu não dou conta mais de carregar.
tá muito pesado pra mim. A gente foi falando as frases, ela foi aliviando o coração, né? Foi fazendo esse movimento. E depois a gente foi fazer esse movimento de se reconectar com essa mãe, que na verdade era uma dor mais familiar, né? Algo que ela já tinha tido contato na infância. Ela disse que era um relacionamento muito difícil, então a gente foi fazer as frases para essa mãe. E ela dizia o seguinte: mãe, eu sinto muito. Eu achei que eu fosse maior do que você e podia dar conta de resolver os seus problemas. Eu achei que eu pudesse carregar toda essa dor. Mas agora eu sei, mãe, que essa dor não é minha e que essa dor também não é sua. Ela veio lá de trás. Por muito tempo eu assumi esse peso para mim, mas agora eu quero deixar com você o seu destino, as suas escolhas, as suas próprias responsabilidades, porque eu não posso mudar nada do que aconteceu. Foi como foi, e eu decido me libertar disso. Por favor, mãe, me dê a sua bênção e eu volto para o meu lugar de pequena. E ela chorou muito, né, falando as frases ali com a mãe. A gente consegue observar que era realmente a maior dor, estava nesse relacionamento ali delas. A gente direcionou algumas frases para o pai, reconhecendo que esse pai fez o melhor que ele pôde, que foi o que ele pôde fazer, foi entregando esse destino para o pai. E qual que era, na verdade, a chave dessa questão, gente? O que que prendia a alma dela? Ela estava ancorada aqui na traição, como se isso fosse uma justificativa para esse ciúme todo que ela guardava dentro dela, que era uma dor ancestral, que era a dor de uma tragédia que não foi chorada, que foi abafada, que não foi vivida por todas essas mulheres daquele sistema. Então, quando simplesmente não existia justificativa para esse ciúme todo, ela precisava sentir essa dor ancestral. E por isso que quando a gente fez esse movimento, ela sentiu tanto medo, porque na verdade, no inconsciente coletivo daquela família, estava registrado que você assumia a culpa sobre o seu próprio comportamento de ser uma pessoa controladora, de ser uma pessoa ciumenta, é você se autopunir, como aconteceu aqui atrás. Conseguem ver como as lealdades elas vão acontecendo, gente? E aí ocorreu uma situação muito bonita, que foi o seguinte: eu fui reorganizando esse sistema aqui dela, e aí eu perguntei se a gente podia trocar o bonequinho dela por uma mulher. Trouxe também para esse campo o relacionamento atual dela, né? A gente vê como é que tava esse movimento agora no momento presente, depois da gente ter feito toda essa reconciliação, né? Deixado esses sentimentos ancestrais descansar, porque eles estavam vivos ainda. E aí eu perguntei como é que ela se sentia ao lado deste homem. E ela me disse que se sentia amparada. Na verdade, os homens que pagavam por essa tragédia. Então a gente disse o seguinte para ele: olha, eu vejo você. Agora eu vejo você. Eu sinto muito por tudo que eu te causei. Eu estava presa numa dor muito difícil, muito antiga, mas que agora eu reconheço que ela não é minha e que ela pode descansar. Por isso eu assumo a minha parte de responsabilidade nessa relação com você e eu prometo que eu vou fazer o melhor de mim para que dê certo. Eu perguntei para ela como era dizer isso. Ela falou: nossa, eu tô me sentindo muito aliviada. Eu não imaginei que eu ia me sentir assim. Foi então, gente, que eu escolhi esse elemento aqui para representar a vida dela. E eu perguntei onde eu podia posicionar e ela não sabia o que isso aqui significava ainda. Então, ela disse para posicionar bem aqui na frente. Eu falei: ótimo. Como que aqui ela se sente em relação a isso? E daí, gente, ela me disse o seguinte: ela se sente protegida. Quando ela me disse isso, gente, quem começou a chorar fui eu. De verdade, eu fiquei muito emocionada nessa história. E ela disse pra mim, durante a constelação seguinte, que muitas vezes ela já tinha pensado em se matar. E quando eu posicionei a vida dela e ela disse que ela se sentia protegida, eu fiquei muito feliz e muito emocionada com todo esse movimento sistêmico e tudo que a gente pôde reorganizar dentro dessa família, dentro desse clã. Tá certo, gente? Eu queria trazer essa história para vocês porque realmente é um relato muito bonito. Quando um assunto tão difícil é abafado, não é olhado, não é visto, quando isso não tem espaço
dentro do coração das pessoas, quando isso não tem um espaço de respeito, como esse movimento vai sendo repetido, vai sendo replicado. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído. Um grande beijo.